Bom dia a todos. Estamos aqui na nossa live matinal às 8 horas da manhã para falar sobre gestão de consultório. Mariana, bem-vinda. Camilinha, vocês são as primeiras. Acho que vocês ficam disputando para ver quem entra antes, hein, meninas? Adoro. Bem-vinda a todos. Desde domingo, né? Bom dia! Que eu criei um calendário, né, para organizar vocês, para orientar... Para orientar quais seriam os temas que a gente estaria conversando ao longo da semana. E eu acho que isso ajudou muito, né? Isso deu uma guiada aí do que a gente vai esperar de cada live. Bom dia, Mariana, também, Camilinha. Sou muito pontual. Tô vendo, que bom. Assim que eu gosto. E hoje eu peguei para falar sobre um assunto que não é diretamente sobre finanças, nem sobre marketing, nem sobre treinamento de equipe, mas que faz todo sentido, que é sobre mindset, né? Acho que todo mundo já ouviu um pouquinho falar sobre isso e até coloquei, né, que eu falaria sobre mindset e diria por que isso é importante, né? E por que a gente tem que falar sobre isso se a gente quer ter o nosso consultório, se a gente quer prosperar o nosso negócio. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Depois me dá um joinha se estiver tudo bem com o áudio, tá? Me digam se tá tudo legal. Por que é importante, né, gente? Quando a gente tem o nosso próprio negócio, a gente tem que alinhar. Sabe aquela coisa que a gente fala com o paciente? Que a gente tem que alinhar a expectativa do paciente. Que bom que tá ouvindo legal. Que a gente diz que a gente tem que alinhar as expectativas do paciente diante daquele tratamento, para que ele não espere demais daquilo, né? A gente também tem que alinhar as nossas expectativas quando a gente quer ter o nosso próprio negócio, né? Ter o seu próprio consultório envolve uma dedicação diferenciada. Isso tudo a gente sabe, né? O trabalho que dá. Mas muitas vezes envolve também a nossa mentalização. A gente tem que acreditar que aquilo vai dar certo. A gente tem que saber que nós vamos passar por momentos difíceis e que isso não quer dizer que a gente está fracassando no nosso consultório, no nosso negócio. São exatamente momentos que vão acontecer e que a gente tem que se preparar da melhor forma para lidar com eles. Né? A gente vai ter problema de funcionária. Até recebi ontem a mensagem de uma colega que acompanha aqui, falando que ela tentou, olha que loucura, colocou tudo, tá colocando, né, as coisas do Descomplica em prática, ajustando o processo e tal. E no meio da pandemia, mesmo com essa situação toda, a funcionária dela pediu de demissão. Então, assim, você vê, acontecem coisas que a gente não tem muito controle, né? Que a gente não tem um domínio sobre isso. E isso é uma das coisas que vai acontecer e que pode acontecer quando você tem o seu próprio negócio. Então, sabe aquela visão do copo meio cheio? Ah, tá meio cheio ou ele tá meio vazio? Que aí diz um pouco sobre a sua visão das coisas. Tema muito oportuno. Exatamente, que bacana que você gostou. É sempre importante a gente tentar ver o copo como o copo meio cheio, né? Tenta ver o lado positivo das coisas, tenta entender que aquilo faz parte do processo. Enfrentou alguma dificuldade importante no consultório, algum momento assim bem desafiador? Poxa, é pro teu crescimento, não se deixa abater com isso. Parece que isso são coisas assim, clichês da gente falar, mas para quem tem o seu próprio negócio são fundamentais. Você acordar e falar, poxa, hoje vai ser um dia que vou ter conquistas e eu vou ter desafios. E eu vou estar preparada para essas duas coisas. E cada desafio que a gente passa no consultório, cada realmente momento de inflexão que a gente tem, né? Serve para que a gente cresça, para que a gente amadureça ainda mais e para que a gente se sinta mais seguro de lidar com outras situações. Tem um livro muito legal, que é o livro do Flávio Augusto, que ele fala de, eu não sei quantos, são 7, ele fala de, Cláudio está aqui, ele pode ainda me dizer, ele fala de alguns pontos de inflexão ao longo da vida dele. E o que seriam esses pontos de inflexão que ele fala, né? Momentos de decisão, momentos de dificuldade, de dúvida. E que quando a gente tem muito claro que a gente é capaz, que aquilo vai dar certo, que a gente vai construir uma coisa maior, as coisas acontecem, as coisas fluem, né? Então eu achei interessante trazer esse tema para vocês hoje, porque óbvio que a gente tem muito projeto, a gente tem muito objetivo, mas a gente tem que alinhar isso com o nosso acreditar, porque do contrário as coisas se tornam muito mais difíceis, a gente luta contra nós mesmos. Quando a gente acredita que aquilo vai acontecer, que a gente é capaz, as coisas fluem de uma forma completamente diferente. Então eu acho que quem está disposto a ter o seu próprio consultório tem que ter um pensamento positivo diante das situações. Porque vão acontecer situações que não são esperadas, que não são agradáveis, que são realmente desafiadoras e que a gente tem que estar preparado para isso.
E a melhor forma é a gente estar mentalmente preparado, né? Porque a gente ganha uma força externa muito maior. Deixa eu ver aqui o pensamento. Quero a opinião de vocês. Quero que vocês me digam se esse assunto é legal, se vocês gostam. Se vocês querem que eu continue dedicando um dia da semana para falar sobre essas coisas mais de vida, assim, mais de alinhamento mental e de expectativas. E saindo um pouco dessa... de finanças, de treinamento, de negociação. Quero a opinião de vocês. Deixa eu ver aqui. Pensamento positivo é ótimo, porém ter atitude positiva é ainda melhor. Exato. A gente tem que alinhar o pensamento, mas eu acho que quando a gente pensa positivo, eu tô falando alto. Quando a gente pensa positivo, eu acho que a gente tende a agir positivo. Eu acho que tudo começa na nossa cabeça, né? Porque quando você é carregado de pensamentos positivos, naturalmente as suas ações, né, as suas atitudes são positivas. Então, eu acredito que tá junto, né? Qual o nome do livro? O do Flávio Augusto, ele é Ponto de Inflexão. Ponto de Inflexão o nome. Vale a pena, é bem bacana. E, pô, quem não conhece Flávio Augusto é uma sumidade, né? Ele saiu da Baixada do Rio e hoje ele é um bilionário. Não é nem questão financeira, que ele tem uma importância, né? Uma visibilidade muito grande. Mas é um cara que conquistou muitas coisas vindo de uma diversidade muito grande. Então, ele cita vários momentos da vida dele em que ele que passou por dificuldade mesmo de lidar com aquela decisão, de saber o que era certo e errado, que é muito difícil, né, gente? O momento que a gente tem que decidir entre uma coisa e outra, tá tudo nas nossas mãos, né? Então, são momentos mais difíceis que a gente enfrenta. E tá preparado para isso mentalmente, isso é muito importante. A Mariana dizendo que concorda. O Cláudio tá aqui falando ponto de inflexão. É isso mesmo. É um livro super gostosinho de ler, porque assim, é um livro de fácil consumo, né? É muito, muito relato da vida dele, então é bem legal. Pode sim, gente, adora Mindset, sim. É ótimo falar sobre isso, sim, excelente, exato, começar na nossa cabeça. Que bom, gente. Tudo começa com pensamento. Não tem como ter atitudes positivas se você pensa negativo. Exatamente, porque se você pensa negativo e age positivo, você tá ali meio que sendo um farsante, né? Eu acho que você pensar positivo, naturalmente, você põe isso pra fora, né? Você age dessa forma. E, gente, quando a gente fala... Deixa o nome do livro depois. O Claudinho colocou aqui, ó. Deixa eu fixar aqui. Fixar comentário. Ponto de Inflexão é o livro que eu sugeri, tá? Não é o livro de hoje, não. Hoje não é dia de livro. Deixa o nome do livro depois. Tá aqui, Ana, tá? É isso aí. Vamos ajudar a lei da atração a acontecer. Gente, exatamente. Quando a gente fala no consultório, parece bobagem, né? Crie metas para o consultório, tanto meta financeira, meta de pacientes, quem quer sair do plano, até falei isso esses dias, cria uma meta para isso. As metas parecem bobagem, né? Parece mais um clichê que quem fala de finanças ou de organização de gestão sempre fala. Gente, tem muita importância a meta. Parece que no momento que você coloca aquilo, você realmente lança para o universo que aquilo vai acontecer. E você começa a ter uma mentalização positiva a respeito daquilo, porque você acredita e você quer que aquilo resolva. Então, a meta é importante por vários motivos. Então, no nosso consultório, na nossa vida, né? Eu tenho o hábito de, início do ano, iníciozinho de ano, eu crio meta pessoal, então eu listo lá um monte de coisa e eu listo as metas profissionais também. Por exemplo, esse ano, várias metas profissionais do consultório ainda estão pendentes, porque a gente teve que paralisar as atividades. Mas, em compensação, você consegue adiantar muita meta pessoal, muita coisa que você tinha para resolver. Então, essas metas orientam muito, é muito bacana. E aí, chegar no final do ano e olhar aquela lista e falar, caramba, consegui, risquei isso, aquilo outro, e aí você conseguir ver como que a vida tá andando, é muito bacana. Então, eu sugiro, assim, que quem tem dificuldade em pensar positivo mesmo, né? Se permita sonhar. Coloca no papel os sonhos, entendeu? Porque isso já mostra... A gente não sonha com coisas ruins, né? Então, se você tem a dificuldade de alinhar a cabeça para só coisas boas, escreva o que você sonha. Poxa, eu sonho no consultório ter isso, eu sonho na minha vida pessoal ter aquilo. Põe num papel. E aí, crie o hábito de diariamente você ler esse papel dos seus sonhos. Começando o dia, tipo, antes de começar o dia, né? Acordou, põe num bloquinho de nota no celular ou escreve no papel. E aí você lê essa lista de sonhos, né? E aí você já vai começar o dia com pelo menos coisas positivas, coisas felizes na sua cabeça. De uma forma que o seu dia flua melhor. E flui mesmo, gente. A Marina falou aqui da lei da atração. A gente teve uma live sobre isso. Eu não sei... E sonha alto, meta alto, hein? Claudinho, ó, nivelando. Mas gente... se a gente coloca metas, a gente acha que tem que criar metas atingíveis, metas desafiadoras e metas semi-impossíveis.
Eu acho que a gente tem que criar esses 3 tipos de meta, que é o que eu acabo criando. Porque eu acho que quando você tem que ter metas que você consiga atingir, porque isso te dá realmente gás, né? Caraca, eu sou capaz. Se você só criar metas que você não vai atingir, você vai se sentir frustrado. Então você cria aquelas metas que são assim, metas atingíveis. E aí essas metas vão, quando você atingir, te dar aquela energia. Você vai criar aquelas metas que são desafiadoras. Você tem que dar aquele gás a mais, aquela energia a mais para chegar. E aí quando você consegue atingir uma dessas metas desafiadoras, você se sente mais super poderoso ainda. Porque caramba, você se desafiou e conseguiu alcançar aquilo. E quando você põe aquela meta que é quase mega super impossível de ser resolvida, você está objetivando aquilo. Então você está colocando uma energia extra todos os dias, você está dando um esforço a mais para conseguir chegar naquilo. Mesmo que você não consiga, você já se superou agindo ao encontro daquilo, né? Tá mais próximo daquilo você vai estar. Oi, Frederico! A Marina tá falando aqui que o livro A Magia, ele também fala para ler várias coisas para você lembrar durante o dia. Que bacana! A Marina tá falando desse livro A Magia, que é um outro livro da Rhonda, aquela autora que escreveu O Segredo. A gente teve uma live aqui falando desse livro O Segredo, que ele fala basicamente da lei da atração, né? Do poder que a gente tem de atrair coisas que a gente pensa, tanto positivas quanto negativas. Isso que é a parte ruim, porque o pensamento tem o poder também pro lado negativo, né? E aí a Marina descobriu que tem esse outro livro, Magia, e ela começou a ler. Tô doida pra ler. Tem que comprar. Ai, meu Deus. A Lia falando, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Exatamente, Lia. Exatamente. Exato, falou tudo. Então vamos sonhar grande, né? Clara, adoro ficar criando meta semi-impossível. Mas é isso que faz... eu acho que funciona... Eu falo com vocês criar as metas possíveis, né? Eu falo isso, mas eu não pratico tanto. Quando eu vou criar uma meta, eu tendo a criar uma meta assim, tipo, muito irracional, sabe? Tipo, a meta de estudo sempre foi, nossa, não vou dar conta, ao menos que eu vire à noite. Então, assim, eu tinha que dar um ultra mega gás para conseguir cumprir aquilo. Mas até por fazer dessa forma, eu acredito que vale a pena a gente criar aquelas metas que a gente consiga atingir com uma certa, não facilidade, mas de uma forma mais simples. Porque aquilo dá aquela motivação, dá um gás que é necessário pra gente continuar. Cláudio vem pra cá pra poder me detonar, né? Tá vendo, Isabelle? Ele vem pra poder falar as minhas verdades. O pior é que às vezes bate a meta. Olha só o pior. Isso é bom, Cláudio. Sorte sua, Cláudio. Ai, gente, que legal. Então, assim, eu acho que é um assunto que vale a pena a gente trazer uma vezinha por semana, assim. Eu acho que a gente discute, assim, até eu acho que é bacana se vocês trouxerem também momentos que vocês estejam passando. Eu acho que acaba sendo A gente tá aqui pra isso, né, gente? Pra ser um grupo. O meu objetivo com o Descomplique, né? É um grupo de médicos que querem crescer juntos, que querem crescer profissionalmente, que querem ser mais seguros de si profissionalmente. Então, eu acho que tragam os questionamentos de vocês também, nesses dias que a gente for discutir sobre mindset, sobre lei da atração. A gente dividam comigo também os seus momentos, as suas estratégias, porque eu acho que essa é uma live muito de troca. Eu acho que esse dia vai ser uma live mais até do que dos outros que eu venho aqui derramar conteúdo com vocês. Eu acho que nesse dia que a gente vai começar a conversar, é bacana que vocês também dividam comigo, tá? A Isabelle falando, Clara, vou deixar alguns convênios agora no meio do ano. Como você acha que devo falar com os pacientes? Isabelle, eu não sei se você ontem acabou assistindo a live de plano de saúde. Eu falei um tantinho sobre isso, mas eu posso falar rapidamente, não tem problema. Eu acho que esses pacientes que você for atendendo e que você já vá abandonar, eu não sei se você vai ter oportunidade de atender eles antes, né? Mas eu ligaria, de repente, para alguns pacientes, vamos dizer que você não tem oportunidade de atendê-los até o dia que você largar o plano, né? Porque vai ser já no meio do ano, não sei como é que tá aí para você. Se você tiver alguns pacientes que já são fiéis seus, pacientes que já são antigos seus, que você tem alguma relação, para esses pacientes eu ligaria. Eu ligaria e falaria, olha, fulano, eu tô te ligando aqui, a doutora Isabelle, eu tô te ligando em respeito à nossa relação, eu gosto muito de você, gosto de cuidar de você, acho que a gente tem uma troca muito bacana. Tô te ligando pra te falar que eu não vou mais conseguir
prestar atendimentos pelo seu plano. Eu fico muito chateada com isso, mas infelizmente... E aí você pode dar o seu motivo. Infelizmente, eu precisei fazer isso para manter o nível dos meus atendimentos. O plano cada vez mais tem pagado menos a gente tem cada vez sido mais tributado. Então, sobra muito pouco para a gente conseguir tanto viver do nosso trabalho dignamente, quanto dar um atendimento melhor para vocês. Então, foi um momento muito difícil e eu acabei decidindo não atender mais pelo plano, mas estou aqui para te ligar, para te avisar pessoalmente isso. Queria que fosse eu a te falar isso. Gostaria muito de continuar te atendendo. E aí você pode passar para ela, se você for fazer alguma condição, tipo, para esses pacientes como você, que são especiais, a gente vai fazer uma condição diferenciada de pagamento, por esse primeiro ano, enfim. Eu acho que vale a pena fazer essa ligação. E para os pacientes que são mais distantes, assim, que você não tenha tanto contato, você pode mandar uma mensagem, faz um vídeo e manda pelo zap da pessoa, tá? A Mariana tá falando aqui, também vale a pena nos aproximar realmente de quem agrega e pensa grande. Senão a gente desanima e fica sem boas ideias, bons projetos. Marina, você falou assim, por isso que eu quero que esse dia seja muito de troca, porque assim, os insights vêm de vocês e a gente vai falando mais sobre cada coisa, né? Tem uma coisa que diz que se você está numa mesa de restaurante, de bar, o que for, e você é a pessoa mais esperta da mesa, esperta no sentido de, tem os planos mais extravagantes, tem os desafios de vida mais avançados, quer coisas mais avançadas que as outras pessoas, disse que você está na mesa errada. A gente tem realmente que buscar ser cercada por pessoas que também estão ali na mesma vibe, né, que a nossa, porque é muito comum você falar de um sonho, não de um sonho, mas de um projeto, e alguém falar assim, nossa, mas isso é difícil, meu Deus, que trabalheira, meu Deus, só de pensar me dá agonia. Cara, você não quer essas pessoas perto de você. Você quer as pessoas que falam, caraca, Marina, olha, me empolguei só de você falar, que bacana, não, vai com tudo, nossa, e aí troca com você, dá ideia. A gente tende a ficar numa zona de conforto, né? Quando a gente tem pessoas que estão muito paradas ao nosso lado. Quando a gente tem pessoas, tipo, muito empolgadas, você tem amigos muito empolgados, você tem uma equipe que está muito envolvida. A equipe fala muito a respeito disso também, né? Se você é um líder que motiva a tua equipe, a tendência é você levar essas pessoas para o alto. Então, é isso que a Mariana falou, tentar cercar de pessoas que pensam grande. Se o sonho da pessoa, assim, das pessoas que estão ao seu lado, é muito próximo do que você já tem ou do que elas mesmas têm, poxa, quais os desafios, né? Quais são as lutas que vocês estão aí enfrentando diariamente? As coisas ficam muito zona de conforto e a gente tem que sair dessa zona em vários momentos para crescer, né? Não assisti, mas vejo sim, é de ontem. Isabelle, então dá uma... ficou aqui, inclusive. Agora as lives têm ficado salvas aqui no Instagram. Quando a gente termina, ele permite salvar pelo IGTV. Então estão aqui as lives. Assiste sim, porque a gente falou sobre isso, sobre a transição de particular, plano de saúde para particular. E aí eu dei algumas dicas quanto a isso. Mas no seu caso, que já está decidido para curto prazo, aproveita a dica que eu dei aqui agora para você, tá? A Marina tá falando, você colocaria nas redes sociais sobre parar de atender plano? Marina, colocaria sim. Eu acho que já alinha para as pessoas, tá? Eu acho que as pessoas já esperam, já sabem que você não te poupa, né? Te poupa um trabalho seu e da sua equipe. De ter que atender ligação, de pessoas perguntando. Se bem que eu vou te falar uma coisa, as pessoas têm real preguiça de ler. Porque por vários momentos eu já escrevi, não atendo plano de saúde. E a galera pergunta, liga, manda mensagem. Então, eu acho que vale colocar sim. Eu acho que vale. Will falando aqui. Eu sempre acabo tendo uma visão catastrófica das coisas. Quando planejo qualquer coisa, eu já imagino tudo que pode dar errado. Ao invés de ficar no que... Will, então vamos virar essa chavinha da cabeça aí. Porque a gente realmente atrai o que a gente pensa, tá? Tanto tem um livro... eu e os livros, né? Mesmo não sendo live do livro. Tem um livro que eu gosto muito, que ele é o Atitude Mental Positiva. Eu já falei dele aqui algumas vezes. E também A Lei da Atração. São 2 livros que você que está nessa... se já se identificou sendo essa pessoa que vê o lado negativo das coisas, vale a pena você ler. Porque ele, através de exemplos, ele vai te mostrando como que isso tem um poder contrário às coisas que você realmente quer. É igual o da Lei da Atração, ele fala, quando a gente diz, não quero me endividar, o universo parece que ele não entende. Isso é meio místico, né? Parece que o universo ele não entende que você diz não quero. Ele só entende dívida, e aquela coisa cresce.
Então, sempre você tenta pensar, inclusive, com o que você quer. Bom, eu quero prosperidade, eu quero independência. Poxa, você quer ficar livre do plantão? Então não foca no plantão, foca na sua independência. Ah, eu quero ser independente. Ah, eu quero largar o plantão, o convênio. Não, olha só, eu quero ter o meu consultório de forma independente, eu quero ter o meu consultório só realmente só no particular. Foca no que você quer em todo momento, gente. Isso parece muito realmente lavagem cerebral, mas é uma coisa que tem muita importância. Quem acredita e quem sabe da importância vê que isso não é uma lavagem cerebral, que é só uma forma de tentar fazer o Will pensar o lado positivo das coisas, né? O Guilherme tá aqui falando, Clara, deixa por favor as lives salvas. Eu deixo, Guilherme. As lives ficam salvas aqui no Instagram e também no YouTube. Então no YouTube tem as lives de toda a quarentena, que a gente começou lá no dia, acho que 18 de março. Então tem mas dezenas de lives salvas lá. Tem até algumas faltando que eu tô salvando de poucos em poucos, mas lá já tem 40 e poucas. E eu tenho mais umas 20 e tantas para salvar lá. Então tem live que não acaba mais, mas elas têm ficado salvas. A ideia é de colocar no papel e executar. Exato, Silvia. Tem um outro livro que é o Milagre da Manhã. Ele viralizou esse livro, né? E ele fala isso, que a gente tem que fazer algumas coisas pela manhã pra gente começar o nosso dia bem. E o que seriam essas coisas? Ele fala da gente mentalizar o que a gente quer para aquele dia, a gente visualizar muitas vezes, gente, painel de visualização. É você, sei lá, homem é muito pegado nisso, eu quero um carro. Pô, pega uma foto de uma revista do carro que você quer e coloca ali no seu mural da visualização. Eu quero ter 3 filhos. Cara, pega uma foto de uma família com 3 crianças ou 3 crianças e coloca lá nesse painel. Eu quero conhecer Roma. Cara, pega uma foto de Roma e coloca no seu painel de visualização. Eu quero fazer uma obra na minha casa e eu queria que minha cozinha tivesse essa carinha. Cara, pega a inspiração da cozinha e visualiza isso todos os dias, sendo aquilo que você está buscando, aquilo que você quer. Então, outro livro interessante, né, é esse Milagre da Manhã, porque ele fala isso, para você escrever as coisas que você quer. Ele fala para você fazer uma autodeclaração. O que é isso? Você criar uma coisa que você quer e expressar isso em forma de uma frase. Então, do tipo, olha, daqui a tanto tempo eu vou ter isso, eu vou ter pessoalmente isso, profissionalmente aquilo, eu vou fazer isso com o que eu ganhar, eu vou dar isso de caridade, eu vou fazer isso com o meu investimento. Tudo você pode colocar num parágrafo, né, de afirmação. E aí ele recomenda que você leia isso de manhã, antes, né, das suas atividades e antes de dormir, para que você não esqueça quais são os seus propósitos de vida, né? Então tem muita coisa bacana que a gente pode fazer. Somos o resumo, a Marina tá falando, das 5 pessoas que mais convivemos. Bora escolher a dedo. Bora mesmo, Marina. Muda pro Rio pra gente poder conviver. Eu gosto muito de tu. Vamos conviver mais. A Cláudia falando, adorei o cenário de hoje, combinando com o assunto. Gostou? Que legal. Que bom, Cláudia. A Camila tá falando, terapia e meditação tem me ajudado demais a manter os pensamentos e as atitudes positivas. Eu nunca ainda fiz terapia. Tava nos meus planos pessoais, você acredita? Nas minhas metas pessoais, fazer terapia a partir de junho. Então, vamos ver se eu vou conseguir colocar isso em prática. Mas a meditação, que é uma coisa que eu tô engatinhando, né? Tô muito no início, mas ajuda muito. Realmente a gente dá aquela acalmada no coração. Eu vejo que aquele momento que eu tô mais ansiosa, assim, de resultado, de expectativa, você parar e você realmente dar aquela meditada de 5 minutos, você volta melhor, você volta energizado mesmo e com o coração mais calmo. Parece que você neutraliza mesmo, pelo menos em mim. Eu sinto que neutralizou a minha energia, é muito bacana. A Marina falando sobre metas, coloquei uma louça no consultório, escrevemos vários objetivos e metas lá. Muito bacana, Marina, muito bacana porque acontece, né? Você com certeza aí pode me dizer na prática se você cria um objetivo, se você não consegue concluí-lo. É muito bacana. Positivo é tudo. O Guilherme falando, como você estudou o PNL? Claro, algum livro ou curso para indicar? Guilherme, tem sim. Eu posso depois colocar aqui nos stories, porque senão eu vou ficar falando. Tem livro, alguns que eu indico sim, bacanas. Tem um curso em especial que é legal, tem uma pessoa que eu acompanho em podcast, que também é muito legal. Eu acho que PNL é Programação Neurolinguística, gente, para quem viu aqui a sigla e de repente não entenda.
que significa programação neurolinguística, né? E a gente entender o outro através das expressões. E nós mesmos, né? A gente expressa em trejeitos, em olhares, o que a gente está pensando e que muitas vezes a gente não está verbalizando. Então é a gente entender a programação neurolinguística, a linguagem não só da voz, a linguagem corporal, a linguagem de expressões mesmo. Então é muito bacana. Mural de visualização, amor. É isso mesmo, Silvia, é super bacana de fazer, tá? A Mariana falando, eu fiz o mapa dos sonhos, já aconteceu 2 coisas, olha que legal, olha que bacana. Faz live sobre o milagre da manhã, por favor. Posso fazer, Camila, olha só. Amanhã, sábado, é dia de live do livro, né? Eu tinha escolhido um livro, eu nem coloquei para votação esse livro, porque eu acho ele muito legal. Chama Lógica do Consumo. É um livro super científico, assim, ele cita vários estudos científicos, então não é balela, não é achismo do escritor, que mostram como que funciona o nosso consumo. Então é muito interessante para a gente entender o consumo dos nossos pacientes, o consumo das pessoas de uma forma geral, né? Inclusive o nosso. Então o livro de amanhã é esse, A Lógica do Consumo. E aí na semana que vem a gente pode fazer a live sobre o milagre da manhã, sem problema algum. Já tá combinado, já tá escolhido então, Camila. Adoro fazer terapia, Marina falando. A Glaucia, faço yoga e meditação, é maravilhoso, muito legal, gente. Se eu fiz coaching pessoal, a Silvia perguntando se eu aconselho. Silvia, não fiz. Então, assim, é difícil eu aconselhar por não ter feito. Mas eu acho que a gente sempre deve dar a voz para pessoas que são mais sabidas que a gente, né? Em alguns aspectos. Eu acho que isso é desenvolver a nossa humildade, né? E a nossa... Quando a gente faz isso, a gente aprende muito mais, né? Então, eu acho que nunca fiz, mas eu acredito que quem tem a oportunidade de fazer e a vontade de fazer, eu acho algo interessante, porque você tá dando voz para alguém que sabe mais que você de algumas coisas e que pode te ajudar a desenvolver, tá? A Marina perguntando também se eu fiz alguma mentoria. Não, Marina, não. Nenhuma mentoria direcionada, né? Eu sigo algumas pessoas, eu acompanho algumas pessoas que eu levo elas como mentoras, mas não de uma forma 1 a 1, né? Eu acompanho pessoas que me inspiram, mas não faço nada... Você riu sem querer, não tem problema não, Ana Lu. Yoga, já começando, mas já sendo super positiva. Que legal, Karina, que bacana, que bacana. Uma terapia com um profissional top, é top, maravilhoso. Ah, que legal. Já nasceu assim? Não, Marina, não nasci não, tá? A gente vai vencendo bloqueios, tá? Eu vou falar isso só pra resumir e terminar aqui. Hoje eu falo aqui com vocês, falo e adoro falar. Se me colocar pra falar pra um público, eu falo tranquilo, gosto, acho uma adrenalina boa, ok. Eu era aquela pessoa que não apresentava trabalho de colégio, tá? Eu era a pessoa que fazia todo o trabalho escrito, detonava todos os livros para poder fazer o trabalho para não precisar apresentar, inclusive durante a faculdade, não só no colégio, tá? Então, eu acho que foi um desafio que eu fui me obrigando, eu fui tentando vencer. E eu acho que a adrenalina é uma coisa que é muito bacana, assim, você desafia, você consegue e depois você se sente prazer por ter conseguido aquilo, né? Então, a adrenalina e a serotonina, eu acho que esses hormônios aí do conseguir são muito bons. Então, eu sou essa pessoa. Então, Mariana, mas a gente consegue trabalhar isso, tá? Eu acho que eu tô aqui no Instagram trabalhando com isso, dessa forma, há uns 5 anos. Eu acho que sim. Eu acho que deve ter isso. No início, eu tinha muita dificuldade. Pô, o primeiro vídeo ao vivo que eu fiz era loucura. E, na verdade, mudou muito quando eu vim pro Descomplique, né? Quando eu tinha o meu perfil só dos pacientes, é muito mais fácil. Porque você fala ali como uma autoridade para pessoas que não sabem o que você está falando. Então você pode falar bobagem, você não tem responsabilidade sobre aquilo que você está falando, que as pessoas não vão nem julgar, não vão nem criticar. Outro momento que a gente fala de inflexão, para mim foi o Descomplique, que eu saí da minha zona de conforto, porque eu antes falava para pacientes que já confiavam no meu trabalho, eu tinha um número razoável de seguidores, então minha audiência era legal, fazia lives e eu tinha visualizações, você se sente vaidoso com isso, é bacana, e eu criei o perfil do Descomplique do zero. Então, eu lembro a primeira vez que eu publiquei um conteúdo, não tinha ninguém, tinha eu e o Cláudio no perfil. Então, a primeira live a gente fazia 4 pessoas, e aí assim, 4, saía uma, ficava 3, e você falava, opa, eu vou ficar sozinho aqui. Então, são momentos que você vai vencendo. Hoje, quando a gente vê a live cheia, as pessoas participando, fazendo post, que as pessoas comentam, poxa, isso é uma satisfação, porque há pouco tempo a gente tem o Descomplique há menos de 1 ano, há 1 ano, na verdade. Não era assim.
Então, a gente vai sofrendo momentos de desafios, né? O Descomplique foi um grande desafio, porque aqui agora eu tô falando para médico, eu tô falando para coisas que vocês vivem na prática. Então, a chance de eu ser questionada, de eu ser realmente colocada contra a parede, vamos dizer assim, é muito maior fazendo essa live, fazendo um conteúdo para médicos. Só que isso, a gente pode pensar dessa forma, né? Poxa, eu posso... Não nasci para falar em público, gente. Parece que nasceu, só parece, tá? Porque não era assim. Cláudio tá aqui que não me deixa mentir, tá? Reunião da SBD aqui no Rio, a gente tem uma reunião mensal, né, da Sociedade Brasileira de Dermato, que a gente tem que fazer apresentação, residente para aquela plateia inteira. Cara, loucura, loucura. Assim, é o pior dia da vida dos residentes é esse dia. Cara, era papo de eu ficar com gastrite, de eu passar mal, de eu ter diarreia, enfim, assim, de falar em público era um pânico. Então a gente vai desenvolvendo, né? Nossa, achei vocês, gente, que perfil para dezenas de amigos. Que bom, Karina, que bom, que bom. Fico feliz de real. Então, só para concluir, né? Eu podia muito bem me sentir paralisada, de falar, poxa, o medo de ser criticada é grande, né? Paralisa a gente, né? Ontem eu estava até falando com uma jornalista, que é amiga minha, ela dizendo, claro, as pessoas têm 3 medos na vida. Medo de morrer, medo de falir e medo de falar em público. São os 3 principais medos das pessoas. Então, eu podia me paralisar com isso ou pensar pelo outro lado, caramba, como que estudar finanças, estudar gestão me ajudou o meu negócio, eu me sinto mais independente, mais feliz profissionalmente. Poxa, que egoísmo meu não dividir isso com pessoas que podem estar passando pelas mesmas dificuldades que eu passei em alguns momentos, né? Então, quando você muda, a gente tem sempre que tentar buscar esse outro lado, né? Então, quando eu foco no quanto eu posso ajudar, paciência se eu vou ser criticada, paciência se alguém não vai gostar. Tô aqui para me superar, para superar as expectativas de vocês, inclusive. Eu quero que todo mundo fique feliz em acompanhar o Descomplique. Mas as críticas vêm e eu não vou me prender na crítica, tá? Eu vou me prender nas pessoas que estão sofrendo não, né? Sendo beneficiadas com o que eu tô trazendo aqui para vocês. Deixa eu ver aqui a Mariana. Eu morro de vergonha. Quando fazia apresentação oral, tinha dor abdominal, falava mega rápido. Acho que de tanta vergonha, acabava em menos de 15 minutos. Mariana, eu era essa pessoa, tá? Eu era essa pessoa que, inclusive, eu nem apresentava. Sempre que eu tinha oportunidade de não apresentar, eu não apresentava. E isso tudo era medo de crítica. Hoje eu vejo claramente. Quando eu trabalhei o meu medo de ser criticada, tudo fluiu melhor, tá? Claro, você é muito querida. Obrigada por estar aqui todos os dias. Aprendi muito com você. Que legal, Lu. Que legal. Obrigada, gente. Propanolol antes da apresentação. Quem nunca? É verdade. Superar desafios e ajudar os próximos. O Brasil precisa de mais pessoas como... Ah, que bonitinha, Simone. Mas é isso, gente. Olha só. Que eu amo dividir minhas manhãs com vocês, tá? Tem um porquê a mais. Meu dia fica muito mais motivado quando eu divido as minhas manhãs com vocês. Porque eu sei que é uma troca isso. Vocês me fazem aprender muito. E isso daqui a gente tá pra isso, né? Pra ajudar os outros e pra ser ajudado. Então também saibam que vocês me ajudam estando aqui, participando, enfim. Não vamos nos estender mais, porque a live é curta, né? A gente já combinou isso. Quero convidar vocês para participarem da live de amanhã, que é a live do livro, né? O livro de amanhã é A Lógica do Consumo. Cara, é um livro muito legal, tá? Ele explica cientificamente maneiras que a gente consome, formas que o ser humano consome, e é muito bacana entender essas coisas, tá? Um super beijo pra vocês, a live vai ficar salva. Quem tá ainda de quarentena, ainda tá com tempo de sobra, tem muito conteúdo no YouTube do Descomplique, muito. Todas as lives estão salvas lá. Então tem lives assim inteiras sobre livro caixa, lives inteiras sobre treinamento de secretária, tem lives sobre diversos assuntos lá, então é só procurar. A Marina, claro, vocês voltarão a atender no Rio quando? Já tem previsão? Então, Marina, deixa eu te contar uma coisa. Eu voltei, mas eu voltei de uma forma que eu nem divulguei que voltei, tá? Porque eu não quero... Vamos lá, por que eu voltei? Meus pacientes estavam agonizados, pedindo pra voltar. Então, o Cláudio falou, Clara, ou a gente volta ou a gente vai perder paciente. Mulher é um trem difícil, a mulher quer e ela quer. Então, eu voltei para as minhas pacientes antigas, uma vez por semana, tá? Uma vez por semana na Barra, uma vez por semana na Tijuca, né? Que são os 2 locais que a gente tem em clínica. E horários super espaçados. Então, assim, antigamente, minha primeira consulta era 1h30, né? A consulta antiga era 1 hora. Eu tô te passando entre 2 horas as pacientes. Então, eu tô atendendo 3, 4 pacientes por dia só. Mas eu já retomei semana passada.
Então eu retomei na quarta-feira passada, nessa semana, terça-feira eu fui pra Barra, quarta eu fiquei na Tijuca. Eu nem divulguei isso na rede social, porque eu não quero captar pacientes de primeira vez, eu não quero incentivar as pessoas a saírem de casa ainda. Eu voltei só para dar assistência para as minhas pacientes mesmo, porque estavam me pressionando. Algumas, né? Então é isso, a gente voltou dessa forma, tá? Offline. Eu não coloquei nada na rede social porque eu não quero ser aquela pessoa que esteja incentivando as pessoas a saírem de casa, porque eu acho que a gente é formador de opinião. Então, quando a gente vai falar, voltei, venha, não sei o quê, os pacientes olham e falam, doutora Clara, poxa vida, é tão consciente, tá aqui sempre dando tanta informação legal, poxa, eu confio tanto nela, se ela tá falando que dá pra sair, dá, né? Bora colocar máscara e vamos pra rua. E eu não quero isso. Então, a gente voltou mais pros nossos pacientes mesmo, porque o Rio tá muito crítico ainda, tá? O Rio ainda tá com muita morte, o Rio ainda tá com muito caso, então não dá pra gente afrouxar agora ainda. A Mariana falando, maravilhosa, nunca imaginei que tivesse vergonha. Mariana, eu tinha muita real, tá? Pode acreditar mesmo. O Cláudio falando, nunca vi ninguém fugir do paciente pagante. Não, Cláudio, não é isso. O Cláudio queria que eu voltasse full. Falei, não, calma, não é assim, vamos com calma. Gente, bom dia. Eu particularmente não consigo assistir no horário das lives, mas assisto sempre depois. Inclusive, as da terça assisto com a secretária. Que bacana, que legal, que bom. Seja muito bem-vinda você e a sua secretária, que legal, tá? Pode ficar à vontade para sugerir temas, para participar sempre, tá? Pessoal, é isso então. Já desabafei com vocês que eu tinha várias dificuldades e tinha mesmo. Vou ver se eu... É porque a gente não tinha celular na época, né? Não tinha essa coisa de gravar, filmar tudo. Tentar resgatar uns vídeos lá antigos para trazer para vocês verem como que o negócio era travado. Eu também nunca acordo cedo assim. Gente, que bom. Vocês assistam a hora que vocês quiserem. O importante é que vocês tenham acesso ao conteúdo, tá? É óbvio que eu prefiro que vocês estejam aqui, porque aí fica muito mais divertido para mim ter a audiência, ter vocês aqui pra gente conversar. Seria um saco fazer aí 40 minutos de live pra ninguém. Eu ia me sentir super desestimulada. Então eu agradeço muito quem consiga estar aqui ao vivo, porque isso me dá aquele gásinho, aquela motivação que eu preciso, tá? Um super beijo pra vocês. Até amanhã às 8 com a live do livro, tá? Então, beijo, até amanhã.